lembra de gravar. Já está gravando. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido mestre, amigo, irmão de todos os momentos, benfeitores da espiritualidade maior, esses que estão sempre do nosso lado, na nossa retaguarda, nos guiando, nos intuindo. Quanto agradecimento temos no nosso coração, Senhor, por tudo que recebemos, por todas as bênçãos diárias, às vezes nem percebemos, mas que estamos recebendo. Todos os momentos que temos a oportunidade de servir, que nós possamos, então, termos só gratidão nesse momento, inclusive por essa oportunidade de estudo, com essas almas queridas aqui reunidas, com o mesmo propósito, com o mesmo sentimento. Rogamos, então, Senhor, que possa nos abençoar, que os ensinamentos possam calar profundamente nos nossos corações. E pedimos, Senhor, que envolva a Claudinha, nossa querida companheira, que tudo que ela trouxer hoje para nós possa ser guardado no fundo dos nossos corações. Que Jesus nos abençoe e aqueles irmãos, companheiros que não puderam estar aqui conosco nesse momento, que recebam as nossas vibrações, o nosso carinho, mesmo à distância. E que assim seja, Senhor. Já Obrigado, vou? Ana. Muito bem, então hoje o estudo é da Claudinha. Com você, Claudinha. Boa noite, gente. Boa noite. Vou compartilhar. Parece que a gente tá desfalcado hoje. Tem pouca gente aqui. Sim, né? O pessoal atrasa um pouquinho, acho que daqui a pouco entra o pessoal tudo. Tem 14 participantes agora. Fim de ano, né? Cheio de compromisso. Estamos no dia 10 de novembro de 2024, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. E aí a gente, dentro desse capítulo, começamos semana passada uma série, né, Bruno? Eu adorei. No episódio anterior, então, da semana passada, o Foi Bruno o nos... piloto, né? O piloto. Foi só joguei deixei no ar as coisas, né? No episódio anterior, o Bruno fez um voo panorâmico sobre essa história, sobre essa perícope. Muito simbólica, assim, muito comentada. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. E aí o Bruno falou sobre o versículo 36 desse capítulo 7. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E a gente vai adentrar mais dois versículos hoje. O 37 e o 38. E o 37 diz assim: Eis que uma mulher que era pecadora na cidade, sabendo que ele estava reclinado à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, molhava-os com suas lágrimas e enxugava-os com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Peguei a tradução do Haroldo. Alguém tá arriscando aqui pra mim. Eu não sei apagar, Bruno. Só tem que ser a pessoa ou o dono da sala. Não sou eu. Então deixa assim, né? Eu não vi quem foi. Bom, só pra gente.
Só para a gente se familiarizar um pouquinho, né? O alabastro é esse potinho, um potinho de uma espécie de mármore, assim, né? Esse carbonato de cálcio, que era um material que eles consideravam mais indicado para conservar os ungüentos. Ungüento, gente, é o óleo, um óleo perfumado, geralmente de mirra, de nardo. E eles tinham essa forminha, né, de um potinho mesmo, né, de um frasco redondinho e mais estreito em cima, como um gargalo, que era onde elas usavam, né, como o perfume também para passar, para preparar o corpo, né, antes de ser enfaixado, antes do sepultamento, né, que tá aqui o unguento. Na verdade, é esse óleo aromático, né, eles extraíam das árvores e usavam para se perfumar e para a preparação do corpo para o sepultamento. Só voltar aqui um pouquinho. Então, ó, eis que uma mulher que era pecadora na cidade, sabendo que ele estava reclinado na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Como que essa mulher sabia que ele estava reclinado à mesa na casa do fariseu? Então, para a gente entender essa passagem, e mesmo antes da gente saber quem é essa mulher, né? Porque assim, essa passagem ela gera muitas discussões assim, dentro não só do meio espírita, não é isso. Na verdade, do meio espírita não gera tanto. Mas dentre os estudiosos, cada um tem uma linha de pensamento e isso sempre gerou muita discussão, né? Mas antes da gente saber quem que ela é, a gente precisa entender os cena acontecer. Voltou sozinho. Então, há 2000 anos atrás, os costumes eram bem diferentes dos nossos, né? E aí eu vou convidar vocês, então, para acessarem esse departamento da imaginação. Eu trouxe uma figura aqui para dar uma ajuda, mas a gente tem alguns relatos, né, dos estudiosos, principalmente do Kenneth Bailey, que viveu 30 anos num povoado que tinha os costumes muito preservados, bem parecidos com os antigos, né? E aí ele escreveu livros e trouxe esses relatos para que a gente entendesse um pouco dessa diferença cultural, né? Porque senão a gente fica assim, fica sem sentido essa passagem, né? E algumas outras também. Então, os jantares geralmente eram no horário do pôr do sol, obviamente, né? Então, eles faziam a refeição assim naquele entardecer, e até tem esse texto poético, né? Matizando o céu de um colorido amarelado, enquanto o vento não cessa de sussurrar. E aí, como a luz entra somente pela porta, essa porta ficava aberta. E esse povoado, ele era um povoado pequeno, assim. Então, Haroldo traz que eram 30, 40 casas. E era muito comum todo mundo se conhecer, né? E esses jantares eram acontecimentos. Então, a vizinhança inteira ficava ali ao redor, na porta, né? Vendo o que estava acontecendo. Quem assistiu The Chosen, quando
o, o paralítico desce pelo telhado, tava um tanto de gente ali, né? Eu fiquei imaginando mais ou menos uma cena parecida. Então, um olha pela janela, outro espia pela porta, outro vai, né, pela janela do lado. Então, fica todo mundo ali. E isso era comum. O anfitrião não se incomodava com isso, né? Fazia parte ter aquelas pessoas e não precisava dar comida para todo mundo. Era um acontecimento que todo mundo participava, né? No Oriente, ah lá, o lar não é um recinto isolado. A casa de um senhor abastado que convida seus amigos para um banquete torna-se uma sala teatral, com entrada franca. Os curiosos podem entrar, espiar e, naturalmente, não faltam nunca espectadores, jovens e velhos, que têm para isso tempo e muito gosto. Ajuntam-se diante da porta e ficam ali, olhando o que está acontecendo, né? É muito difícil a gente imaginar isso, porque a gente é muito reservado, né? Entra na nossa casa quem a gente quer, né, que partilhe de uma intimidade. Mas era muito comum. Então a gente não pode pensar nessa passagem especificamente com a cabeça e com os costumes que a gente tem. Porque senão a gente não vai absorver o conteúdo dela do jeito que ele tem que ser, né? E aí ele fala também que as mesas, isso a gente não tem certeza, tá? Vamos só imaginando aí. Pode falar, Bruno. Eu vi um comentarista, eu não sei se foi até aquele professor que tem, Rodrigo, tem muito, Rodrigo Silva, né? Que tem muito vídeo dele. Rodrigo É, Silva. parece que como você colocou, né? Era um lugar assim tão pacato, tão, né, pequeno, que quando tinha uma pessoa importante fazendo uma visita, aquilo ali se transformava num evento assim que todo mundo queria ver, todo mundo queria saber, né? Queria acompanhar. Então é engraçado mesmo pensar nisso, né? As pessoas ficarem parando vendo outras pessoas comerem lá. Para hoje não faz sentido, Não né? tinha televisão, não tinha celular, internet, né? Era a série. A série era a vida real do vizinho. Então, em vez de assistir a TV, Carlinha, a gente assistia o jantar na casa do vizinho, né? E Não tinha Netflix acompanhava. também. Oi? Não tinha Netflix também. Tinha Netflix, né? Não dava para assistir um filme, tinha que assistir o vizinho. O E. Cacau, nós Oi. não precisamos ir muito longe, não. Lá na nossa casa, nós fazíamos visitas semanais para gestantes. E uma vez eu fui com a Irene fazer uma visita dessa ali no, é chamado Puxa-Faca, né, na Vila Gozuém. E lá é assim, sabia? Chega uma pessoa diferente, Os os vizinhos vizinhos. todos vão naquela. É desse jeito, só que o intuito é outro, né? Mas é desse jeito. É uma vilinha ali, a rua, né? Uma vilinha, todo mundo conhece todo mundo e entra nas casas. Sem pedir licença, sem bater na porta. Não É precisa assim. de senha, não tinha campainha, não tinha elevador, não precisava bater na porta. Era por isso que essa mulher consegue entrar, porque senão você fala, ah, mas não tinha, né, um serviçal, qualquer pessoa ali para deixar ela entrar ou não. Não, não tinha, né? Era comum, era esse hábito aí da porta aberta e de todo mundo ali em volta. As mesas eram baixinhas, né? O Bruno já trouxe isso pra gente. Em formato de U, eles falam, né? Que tinha esse formato de U e os convidados se reclinavam, então sentavam no chão, numa almofada, sei lá como, e aí eles se reclinavam para frente, né? Se apoiavam num braço e comiam com o outro. Não tinha talher, não tinha faca, não tinha guardanapo, com a mão, né? E, e ali pelo centro desse U andavam os empregados para servir a refeição, né? Então, os pés dos convidados ficavam para trás. Então, vocês imaginem a pessoa ajoelhada, com o pé para trás e inclinada para frente, né? Eu imagino que deve ser bem desconfortável comer assim.
Mas eles não tinham outro jeito, então não dá para eles compararem qual é o mais confortável. Não tinha cadeira, então para eles era tá tudo certo, né? Era o costume. Então vamos lá. Ai, gente, esse campo. Não, ninguém vai conseguir apagar esse trem aqui para mim, não? Será que se você parar de compartilhar e compartilhar de novo, não some, Vamos não? ver. Então pera. Tá. Deve ter sido o Matheus que fez. Quem vai fazer? Ah, O você fez Matheus sem querer. hoje está dormindo. Ai, Bruno, graças. Então vamos lá. E aí, o anfitrião era um costume que o anfitrião. Um costume tipo a gente assim: alguém bate na sua, seu amigo bate na porta da sua casa, toca a campainha e você. Oi, fulano, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vem, vamos entrar, vamos tomar um café. Acabei de passar um café, ou vamos tomar uma água, ou vamos tomar um suco. Entra, senta, vamos conversar, né? Então, esse nosso boa noite, entra, senta, quer um café, quer uma água, era esse beijo, o anfitrião recebia com um beijo na face, se era uma pessoa igual a ele, e nas mãos, se era alguém acima, se era um mestre, né? Então ele beijava as mãos. E nesse clima muito quente que eles viviam, eles andavam de sandálias, eles viviam andando para lá e para cá, né? Não tinha nenhum outro meio de transporte, era a pé. Então você imagine, você andar a tarde inteira, um dia inteiro, de sandália, no calor muito forte, né? Sem uma estrada empoeirada, nem estrada, né, gente? Num chão empoeirado, sem lugar de descanso, sem um posto de gasolina para você comprar uma água, né? Sem um ar-condicionado, sem um ventinho. E então era um costume muito de bom tom, muito forte, muito presente nas residências. O anfitrião ofereceu uma bacia de água para que o convidado lavasse os pés, né? Refrescasse com aquela água fresca os pés. O Haroldo até brinca que a hora que ele coloca o pé nessa água fresca, ai, refresca até o perispírito, porque era um calor muito forte, o tempo muito seco. E depois ele jogava esse olhinho, um pouquinho de óleo perfumado na cabeça, ungia. Isso vem lá, eu acho que do Salmo 23, né? Unja minha cabeça. Então, esse era o oi, tudo bem, entra, vamos sentar. Quer um café? Aceita uma água? Era esse ritual, esse costume, essa regra de hospitalidade. Pode falar, Bruno. O Rodrigo fala até que era uma forma de disfarçar o próprio cheiro da pessoa, porque andava muito, transpirava, né? Então você chegava às vezes meio, E o né, meio... Haroldo fala que era um jeito de disfarçar também o cheiro da pecadora. Ah, Entre é um. verdade, é verdade. Bom, então as pecadoras, as prostitutas sempre tinham esse óleo perfumado. Era esse, né? Mas enfim. Aí o pastorino vai comentar essa passagem. E ele fala assim. E aqui é muito importante, eu quis trazer isso, porque tem uma outra passagem que se confunde com essa, que está nos evangelhos de Marcos, de Mateus e de João, e não está no evangelho de Lucas. Ou tá também, acho que não. Que também fala de uma mulher que fez a mesma coisa, que entrou, que jogou o óleo nos pés de Jesus e secou com os cabelos. Talvez isso seja um hábito lá, né? Porque assim, são histórias completamente diferentes,
séries diferentes, são novelas diferentes, mas que algumas pessoas confundem. E elas não podem ser confundidas. Uma acontece aqui no começo da história, né? E a outra é lá um pouco antes de Jesus ser crucificado e é com outra, e aí tem o nome que é a Maria, irmã de Marta e de Lázaro. E é um Simão também, né? Mas aqui o nosso Simão é o fariseu e nessa outra história o Simão é um leproso curado por Jesus, tá? Então, o Pastorino também reforça isso. Trata-se de um episódio particular de Lucas. Só tem em Lucas essa passagem, não tem nos outros evangelhos. Que não deve ser confundida com outra cena semelhante, ocorrida mais tarde na casa de Simão, ex-leproso, em Betânia. Então, a gente tem a cidade, que é Betânia, e a gente tem a personagem, que é Maria de Betânia, a irmã. Sabe Marta e Maria? Essa Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Essa cena tem no The Chosen. Então, temos essa com a irmã de Marta, não com essa primeira que a gente está estudando. Certo até aqui? Quem é essa mulher insana, profana, que vem lá? Quem é essa mulher, né? Como eu disse para vocês, tem muita polêmica, muita polêmica. Se ela era prostituta, se não era, se era Madalena, se não era, se era outra que ninguém fala, quem era, uma confusão. Mas a gente tem Humberto de Campos e o livro Boa Nova. E ele traz pra gente quem é essa mulher profana que vem lá. E ele começa assim, trouxe um trechinho desse capítulo que quem não leu, por favor, essa semana providencie e leia. Aliás, o Boa Nova é um livro que a gente podia estudar, né? Que a gente podia ter um grupinho de Boa Nova, porque é maravilhoso. Tem uma série do Haroldo também, tem lá no Espiritismo TV, é sensacional. Ela é antiguinha, mas é fantástica. Marcar na madrugada. Marcar na madrugada. A gente faz. Eu pensei a mesma coisa. Não, gente, faz ciclos. Então, bora lá. E aí, Humberto de Campos começa o capítulo 20 do Boa Nova assim. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca onde vivia a conta de prazeres, em companhia de patrícios romanos. E tomara-se de admiração profunda pelo mestre. Então, aqui, de uma maneira muito poética, Humberto de Campos nos traz essa informação de que Maria Madalena era uma prostituta. Com os nossos dizeres, né, gente? Porque as mulheres daquela época eram marginalizadas, né? Realmente não eram consideradas pessoas, né? Ou prostituídas, Claudinha. Prostituída. São situações diferentes, né? Sim. Embora no caso de Maria de Magdala parece que não era isso, né? Sim. Mas, enfim. Mas até, então, isso que eu ia falar, porque até a mulher que era abandonada pelo marido, depois de um tempo se casava de novo, ela era considerada prostituta. Então, assim, né? Era uma situação muito, muito delicada e elas eram marginalizadas mesmo. Mas a gente tem essa informação da espiritualidade, né? Que novo amor era aquele, apregoado aos pescadores singelos pelos seus lábios divinos? Ela não entendia. Eu tinha sede de amor, só que era um amor diferente, né? Até ali, caminhara sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias.
Contudo, o seu coração estava sequioso e em desalento. Era jovem e formosa. Emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher, os mais ardentes admiradores. Mas seu espírito tinha fome de amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. As músicas voluptuosas não lhe encontravam eco no íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma nova vida, para uma vida nova. E aí temos a chave da nossa perícope. Decorrida uma noite de grandes meditações e antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados do seu afeto. Notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Então a gente tem, Humberto de Campos nos traz, que esse banquete, que lá no Evangelho de Lucas está um banquete na cidade, foi em Naim, a mesma cidade do filho, né, da viúva de Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados do seu afeto. Então, antes desse banquete, é que tem essa história aqui no capítulo 20 do Boa Nova. Humberto de Campos não precisava ter colocado isso, se não fosse ela, porque ele não está contando essa história. Ele está falando uma noite de grandes meditações antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungiria os pés de Jesus. Notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Dispusera-se a procurar o Messias após muitas hesitações. Como saberia o Senhor? Como a receberia o Senhor na residência de Pedro? Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Para todos, era ela, a mulher perdida que teria de encontrar a lapidação na praça pública, porque as pecadoras eram apedrejadas, né? Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Jesus tratava a multidão com um especial carinho. Jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equívoca que o cercavam. Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se a amar como Jesus amava, sentir com seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo. Que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava sua sede de amor? E aí eu quis trazer até aqui para que a gente lesse. Opa, mais um pouquinho. As primeiras lágrimas lhe borbulhavam dos olhos enquanto Jesus a contemplava. Isso ela chegou na casa de Pedro. Encontrou Jesus, tá? Antes do banquete. Com bondade infinita, ela, porém, continuou. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria?
O profeta Nazareno fitou-a enternecido, sondando as profundezas de seus pensamentos, e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino, e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. E aí quis trazer esses trechinhos para que a gente sentisse a emoção dessa pessoa. Porque não foi assim um exibicionismo ela entrar na casa do fariseu e chorar e secar cabelo, né? Secar os pés de Jesus com cabelo, não foi. Ela foi profundamente tocada. Ela mudou de vida. Ela encontrou Jesus. E aí, quando a gente lê sabendo disso, a leitura é outra. Eis que uma mulher que era pecadora e não é mais. Sabendo que ele, o mestre, o que a curou, estava reclinado à mesa na casa do fariseu. Levou um vaso de alabastro com um unguento caríssimo, porque ela não se importava mais com as riquezas materiais. De nada mais valeria aquilo para ela, a não ser para ungir Jesus. E estando por trás, por detrás, aos seus pés, ajoelhada aos seus pés, aos pés do Mestre, chorando de emoção, molhava-os com suas lágrimas e enxugava-os com os próprios cabelos e beijava-lhes os pés, ungia com unguento. E ela fez o que o fariseu não fez. Ela beijou os pés de Jesus, molhou os pés de Jesus. Com a bacia de água que não tinha, ela molhou com as suas lágrimas. E não ungiu sua cabeça, ungiu seus pés. Porque a vida dela era outra agora. Aos seus pés. Eu queria destacar essa parte pra gente. Maria ajoelha aos pés do Cristo. E o Aloysio sempre fala pra gente que os pés, num versículo, geralmente representam o sentimento, a emoção. E não tem outra explicação para essa atitude de Maria. Ela viu e ela sentiu o amor que ela nunca tinha sentido antes, que ela buscava ardentemente e não encontrava. Ela encontrou com Cristo e se pôs a seus pés, como serva, com humildade. E aí, quando eu comecei a pensar nisso, eu me lembrei da passagem que Jesus
lava os pés dos discípulos. Num dos maiores exemplos de humildade que a gente pode conhecer. O governador do orbe se ajoelha, cinge com o avental a sua cintura, se ajoelha e lava os pés dos seus amados amigos. E aí achei no Caminho, Verdade e Vida o capítulo 5, que se chama Bases. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se não te lavar, não tens parte comigo. Olha como que é significativa essa atitude de Maria. Lavando os pés de Jesus, com suas próprias lágrimas, enxugando com seus cabelos. Como quer dizer, mestre, tenho partes contigo, eu quero ser contigo, porque agora tu estás comigo. A tua palavra agora preenche o meu coração, transformou a minha vida. E eu te sigo. E vou te seguir para sempre. Alguém quer falar alguma coisa? Se alguém quiser, pode abrir aí, tá? É natural, vejamos, antes de tudo. Pode falar, Ana, antes de eu começar. Não, é só emoção. Eu estou aqui me debulhando em lágrimas. Eu não É consigo isso. ler. É muito lindo. Não consigo ler esse capítulo sem chorar, né? Sem me emocionar, né? Porque é muito verdadeiro. Eu me É, entrego, como ele fez, né? Me entrego. Ela modificou, assim, da água para o vinho, pela vida que ela tinha e a vida que ela encontrou, né? Com o amor do Cristo. sim. Esse capítulo é belíssimo, assim, por isso que tem tanta coisa ali, tanta. E realmente toca a gente profundamente, né? Nos emociona. Então vamos lá. É natural vejamos, antes de tudo, na resolução do Mestre ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda dos seus atos divinos. É que, pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. E aí esse texto vem novamente emocionar os nossos corações, né? Porque através do Evangelho que a gente convive hoje em dia, né? Através dessas mensagens que nos consolam, que nos aliviam, que nos direcionam. O Cristo continua lavando os pés de todos nós, de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. E a gente vai ver nas cenas dos próximos capítulos, né, dessa passagem, a lição perene, sublime, de amor e de perdão. O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores,
muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases, enquanto suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Então, assim com Pedro, assim com os outros discípulos e assim com Maria, que vivia, né, aplaudindo o erro. Não sei se aplaudindo, mas vivia no erro, querendo encontrar esse amor, mas não encontrando, né? Mas bastou encontrar com Jesus, o encontro verdadeiro com Jesus, o contato direto com esse amor do Cristo e com seus ensinamentos, para que ela sentisse que poderia pisar em novas bases, em outros caminhos, em outra direção. Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais, para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Tudo se renova e a criatura compreende que tudo se renova e a criatura compreende que não fora essa intervenção maravilhosa e não poderia participar do banquete da vida real. Olha que interessante de novo, um versículo completamente diferente, mas que fala, né, desse amor, desse perdão, dessa humildade, desses pés lavados e de um banquete verdadeiro, banquete verdadeiro da vida nova, não da materialidade, não da ridicularização, porque aquele fariseu não tinha encontrado Jesus verdadeiramente ainda. Ele sim fazia uma encenação em um teatro. Ele sim queria ridicularizar Jesus. Ele sim fingia receber Jesus na sua casa. Maria recebeu Jesus no seu coração, na sua casa íntima, no verdadeiro banquete da vida. E ela oferecia tudo para Jesus, renunciava a tudo para segui-lo nessa vida nova, assim como Pedro, né? Então, como o apóstolo de Cafarnaum experimenta novas responsabilidades no caminho e desejando corresponder às expectativas divinas, roga a Jesus lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, né? Acho que não tem problema a gente trazer um texto de outro versículo, porque eles conversam, né? Eles conversam no sentimento, né? E também na ação dessa mudança de vida. E para mim é muito significativa essa mulher descrita nesse versículo ser Maria, porque é um impacto muito grande, né? Se é uma mulher qualquer que passou ali e fez isso e a gente não sabe da vida dela. Sabendo de Maria, sabendo de toda essa história por trás, é muito mais forte, é muito mais intenso, né? É muito mais bonito. E aí, queria saber de vocês como é que estamos. Todo mundo já sabia que era Maria? Ô, Claudinha, mudando assim um pouco, trazendo com a vida nossa, assim, sobre Tarsila do Amaral.
Não fala assim que ela foi uma pessoa religiosa. Ela se dedicou à pintura, né? E tem um quadro dela, da Bapuru, que ela valoriza muito o pé, mas como trabalhadores. Eu fico pensando, será que ela não teve influência? Será que ela já não conhecia essa passagem? Vai, sabe? Pode ser, né? Quem sabe? É, inclusive eu fiz esse quadro. O dia que vocês vierem na minha casa, vocês vão ver na Ah, entrada tem, que a minha e rua é Tarsila do Amaral também. tira uma foto e posta pra gente. Vou fazer. Quem mais, gente? Ninguém? Eu queria colocar então uma música que eu acho que todos, se não todos, a maioria conhece, mas que a gente pudesse pensar nela de uma forma diferente, conectando com essa passagem e com a nossa Maria, que dá nome ao nosso NEP, essa Maria Madalena, que tem tantas histórias, gente, e é tão bonita, né? A transformação que ocorreu com esse espírito, nessa encarnação. Ela é linda, viu, Cacau? Você já assistiu? O quê? Ana? Desculpa, cortou. Maria de Magdala é linda. Linda, linda. A música? Série. A série? Ah, não, não assisti. Nossa, é maravilhosa. Maravilhosa. Eu assisti há uns longos anos atrás, uns 4, 5 anos atrás. Mas é linda. Você quer assistir de uma vez. E ela é extensa, sabe? Mas é um absurdo. É E lá maravilhoso. mostra, né, Ana, que ela não se prostituiu porque quis, né, nessa série. Ela Foi sofria com isso, né? depois que ela encontrou Cristo, tudo muda. É. É uma personagem muito rica, assim, e que muito se fala dela e tem muitas, na verdade, tem muitas versões diferentes, né, que circulam aí sobre essa personagem, né? E eu fico muito confortável, assim, com o que o Humberto de Campo traz, né? Porque, para mim, é uma fonte muito confiável, né? Então, eu me baseio muito nas palavras dele, no que ele traz. Mesmo no The Chosen, a história dela é completamente diferente, né? E, enfim, não tem como a gente saber tudo, obviamente. Mas o que fica é esse exemplo de doação plena, né? De entrega, de confiança, de fé, de renúncia, né? Que ela representa, assim. Junto com Paulo, Claudinha, talvez, né? Oi. como eu e muitos nós entramos depois, por que que o grupo chama Maria de Magdala? Como que foi a história para a escolha do nome? Cadê o Everton? O grupo tem mais mulher, as mulheres votaram e ganharam. É, foi votação, né? A Clarinha sugeriu. A história de Magdala ficou muito forte para ela. E até o século quinto, sexto do cristianismo, o exemplo de maior mudança, alteração, o maior testemunho de alteração que o Cristo pode fazer na vida de uma pessoa, sempre foi Maria de Magdala. Depois disso, né, já com o cristianismo como religião oficial, desde o século quarto, pelo imperador romano, é que se começou a falar muito em Paulo, que realmente é maravilhoso. Mas se você pensar a vida de Paulo, ou Saulo, né, e a vida de Maria, a mudança dela foi muito maior, né? Então, e a doçura dela, o desprendimento dela, né? Então, junta tudo.
junta tudo. E um pouco de poder das mulheres aqui nesse grupo, que as manda e desmanda. A E gente, a gente está estudando todos os apóstolos, sabe, Hebe? A gente começou antes de entrar no Evangelho, a gente viu cada um deles e a história de cada um deles, mais Paulo e mais Maria, né? E Lucas. Então a gente, Parabéns para Clarinha. e aí a gente foi decidindo assim por votação, mas acho que foi quase que unânime assim, tipo, foi uma sugestão que aprovada por que ela é muito querida mesmo, né? Mais alguém? Então eu vou compartilhar uma música aqui e pra gente ouvir aí com depois da história de Madalena. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encantou e seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encantou e seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Parece que foi inspirado, né, nessa história, nessa passagem. Nós estamos ensaiando essa música. Ô, Bruno, foi você que pediu para Claudinha? Não foi não, não foi não. Que legal. Queridos, era isso. Muito obrigada. Viu? Obrigada, Deus te abençoe. Ótima semana para todos. Obrigada. Vamos fazer a prece. Vocês não querem prece hoje não, gente? Ficou de vamos prece? fazer. Cadê o Bruno? Acho que o Bruno foi acudir alguém. Ah lá, chegou. É, Foi tô acudir o aqui, Matheus. Matheus aqui. Ué, tem um amigo nosso aqui que gosta muito de fazer prece. Você faz, Fabrício? Opa, assim,
Vamos serenar nossos corações, levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, agradecendo a Ele por essa oportunidade de estarmos reunidos entre amigos, entre irmãos, pessoas no qual admiramos, ouvindo a palavra do Mestre, suas orientações, teu caminho, tua verdade, a tua vida. Essa prece possa chegar àqueles que não puderam estar conosco no dia de hoje, que possamos ter uma semana de paz, de harmonia e de serenidade. Se conosco, Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja.